pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois pela graça de Cristo Jesus, nós estamos vivos. A leitura de hoje está em 1 Samuel, capítulos 21, 22, 23 e 24. Vamos iniciar então? 1 Samuel, capítulo 21. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque, em Nob. O sacerdote saiu tremendo de medo quando se encontrou com ele e inquiriu-lhe: por qual motivo vieste sozinho e não há ninguém te acompanhando? E Davi respondeu ao sacerdote Aimeleque: o rei me deu ordens e a seguinte recomendação: que ninguém saiba de que missão especial te encarreguei e que ordem te dei. Quanto aos meus homens, marquei encontro com eles em certo lugar combinado. Agora, tens 5 pães ou outro alimento à mão que podes me oferecer? Replicou-lhe prontamente o sacerdote: não tenho pão comum à mão, somente pão consagrado. Se teus soldados não tiveram relações sexuais recentemente, estarão purificados para se alimentarem deles. Ao que Davi respondeu: certamente, as mulheres nos foram proibidas, como sempre acontece quando parto em campanha. Portanto, não tocamos em mulher alguma. Esses homens mantêm o corpo puro, mesmo em missões comuns, quanto mais neste dia especial. Em seguida, o sacerdote lhe deu os pães que haviam sido consagrados, porque não havia outro alimento disponível, salvo o de oblação, o pão da presença, que se retira de diante de Yahvé, o Senhor, e que tinham sido tirados na mesa sagrada e trocados por pães quentes. Aconteceu, entretanto, que um dos servos de Saul estava ali naquele dia, cumprindo seus deveres diante do Senhor. Era o edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. Davi ainda pediu a Aimeleque: há por aqui à tua mão uma lança ou uma espada? Eu não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas pessoais, porquanto a ordem do rei exigiu máxima presteza. Respondeu-lhe o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, que mataste no vale de Elá, fica bem ali, embrulhada num manto, atrás do éfode, colete sacerdotal. Se desejares, toma-a, pois não há aqui nenhuma outra arma. Diante do que Davi exclamou: certamente não há espada melhor que esta, dá-me a espada. Naquele dia, levantou-se Davi e fugiu para longe de Saul, e foi procurar Aquis, rei de Gate. Contudo, os conselheiros de Aquis lhe questionaram: não é este Davi, o rei da terra? Não era para ele que se cantava nas festas e danças. Saul abateu 6 milhares e Davi suas dezenas de milhares. Davi considerou o perigo daquelas observações e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Diante das circunstâncias e na presença deles, Davi fingiu-se de louco, rabiscou coisas sem sentido nos portões da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Então Aquis esbravejou contra seus conselheiros: bem vedes que este homem está alucinado. Por que o trouxeste à minha presença? Será que tenho falta de loucos ao meu redor, para que trouxesses mais este, a fim de me atormentar com suas doidices? O que ele está fazendo no meu palácio? 1 Samuel, capítulo 22. Davi partiu dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos
e toda a casa de seu pai foram informados disso, desceram ali para se encontrarem com ele. Todos os que se achavam em dificuldades, todos os endividados, todos os descontentes, formaram um bando ao seu redor e o proclamaram seu chefe. Havia cerca de 400 homens que acompanhavam a Davi. De lá, Davi partiu para Mispá, em Moabe, e solicitou ao rei de Moabe: permite que meu pai e minha mãe fiquem aqui até que eu saiba o que Deus fará por mim. E assim ele os deixou sob os cuidados do rei de Moabe, e lá eles permaneceram enquanto Davi esteve refugiado na fortaleza. O profeta Gade, entretanto, recomendou a Davi: não te demores em teu refúgio, parte e entra no território de Judá. Davi saiu e foi esconder-se na floresta de Herete. Saul ouviu que Davi e os homens que o seguiam haviam sido localizados. Saul estava em Gibeá, sentado, empurrando sua lança, debaixo da tamargueira, numa colina, com todos os seus oficiais ao redor. Então Saul exclamou aos servos que o acompanhavam: ouvi, pois, homens de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé a todos vós terras e vinhas, e vos nomeará comandantes sobre 1000 e chefes de 100? É por esta razão que todos vós tendes conspirado contra a minha pessoa? Ora, ninguém me informa quando meu filho faz algum acordo com o filho de Jessé. Nenhum de vós expressa solidariamente para comigo e me revela que o meu filho persuadiu um dos meus servos a armar ciladas contra mim e a tornar-se meu grande inimigo, como hoje se confirma. Foi quando Doeg, o Edomeu, que também estava entre os oficiais de Saul, afirmou: observei o filho de Jessé chegar a Nobe para falar com o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele e lhe deu mantimento, e também lhe entregou a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, isto é, os sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles compareceram à presença do rei. E Saul exclamou: ouve, filho de Aitube. E ele respondeu: eis-me aqui para servi-lo, meu senhor. Então Saul lhe interrogou: por que conspirastes contra mim, o filho de Jessé, e tu? Tu lhe deste pão e uma espada, e consultaste sobre a vontade de Deus em benefício dele, a fim de que ele se transformasse num inimigo, se rebelasse contra a minha pessoa e me armasse cilada, como está fazendo neste dia? Aimeleque respondeu ao rei: meu senhor, quem entre todos os teus oficiais é tão fiel como Davi, o genro do rei, comandante da tua guarda e honrado na tua própria casa? Acaso hoje foi a primeira vez que consultei a Deus em favor dele? É certo que não, que o rei não atribua nenhuma acusação contra mim, teu servo. Tampouco condene alguém da casa de meu pai, pois teu servo não soube nada de tudo o que está acontecendo, nem uma só palavra. Contudo o rei sentenciou: tu morrerás, Aimeleque, tu e toda a tua família. E imediatamente o rei ordenou aos homens da sua guarda pessoal: aproximai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porquanto eles também estão cooperando com Davi. Souberam que ele estava fugindo, mas não me comunicaram. Entretanto, os servos do rei se recusaram
a levantar as mãos para matar os sacerdotes de Yahvé. Então o rei ordenou a Doeg: vira-te e mata agora os sacerdotes. Em seguida, Doeg, o Edomeu, virou-se, atacou os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode, o colete de linho. Além disso, Saul mandou matar todos os habitantes de Nob, a cidade reservada aos sacerdotes. Foram dizimados homens, mulheres, crianças, recém-nascidos e até os bois, jumentos e ovelhas. Contudo, Abiatar, o filho de Aimeleque e neto de Aitube, sobreviveu e conseguiu fugir para juntar-se a Davi. Abiatar contou a Davi que Saul tinha exterminado todos os sacerdotes de Yahvé. Davi, consternado, revelou a Abiatar: naquele dia, quando Doeg, o Edomeu, estava ali, eu sabia que ele não perderia a oportunidade de levar a notícia a Saul. Na verdade, eu sou a causa da morte de todos os da casa de teu pai. Fica, pois, comigo, não temas, porque aquele que procura minha destruição, de igual modo busca matar a ti também. Entretanto, estarás a salvo junto a mim. 1 Samuel, capítulo 23. Disseram a Davi que os filisteus tinham atacado a cidade de Keila e estavam roubando o trigo que havia sido colhido recentemente. Então Davi consultou a Yahvé, o Senhor, dizendo: devo partir e batalhar contra esses filisteus? Ao que o Senhor lhe respondeu prontamente: vai, ataca os filisteus e salva a cidade de Keila. Entretanto, os homens de Davi lhe confessaram: se aqui em Judá já estamos sentindo medo, quanto mais ao nos aproximarmos da cidade de Keila e ficarmos diante do exército dos filisteus. Davi então voltou a consultar Yahvé, e o Senhor lhe assegurou: levanta-te, desce a Keila, porque eu entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então Davi e os seus homens foram a Keila, combateram os filisteus, mataram muitos deles e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes total derrota e libertando a população daquela cidade. Aconteceu que Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o éfode, colete sacerdotal, quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Assim que Saul foi informado de que Davi havia partido para Keila, exclamou: Deus o entregou nas minhas mãos. Davi foi para uma cidade cercada de muralhas, com portões reforçados, e assim aprisionou-se como quem cai numa armadilha. Em seguida, Saul convocou todos os seus soldados para a batalha, a fim de marchar contra a cidade de Keila e cercar a Davi e os seus homens. Quando Davi recebeu as notícias de que Saul tramava mal contra ele, disse ao sacerdote Abiatar: traze o colete sacerdotal, vamos consultar a Deus. Então Davi orou: ó Yahvé, Deus de Israel, o teu servo ouviu dizer que Saul se prepara para atacar a cidade de Keila e destruir a todos por minha causa. Saul descerá de fato, como entendeu o teu servo? Ó Yahvé, Deus de Israel, faze-o saber a teu servo. Então prontamente o Senhor respondeu: descerá. Davi perguntou ainda: será que os líderes e o povo de Keila entregarão a mim e aos homens que me seguem nas mãos de Saul? E o Senhor afirmou: entregarão. Então Davi e seus homens, que formavam uma milícia com cerca de 600 soldados, partiram da cidade de Keila
e vagaram sem rumo definido. Contudo, assim que Saul foi informado de que Davi havia fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Davi permaneceu no deserto, refugiando-se em lugares seguros e na região montanhosa do deserto de Zif. Dia após dia, Saul o procurava obstinadamente. Mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Quando Davi estava em Horesa, no deserto de Zif, tomou conhecimento de que Saul havia partido, decidido a matá-lo. Jonatas, filho de Saul, foi encontrar-se com Davi na cidade de Horesa e encorajou Davi a continuar confiando na proteção de Deus. Disse Jonatas a Davi: não temas, porquanto as mãos de meu pai Saul não te tocarão. Em verdade, tu reinarás sobre Israel, e eu lhe servirei como segundo em comando. Ora, até mesmo meu pai conhece esta profecia. Então, ali na presença do Senhor, ambos renovaram seu pacto e promessa de amizade perene. Davi permaneceu em Horesa e Jonatas retornou para casa. Então alguns zifeus foram dizer a Saul em Gibeá: Davi está escondido em nosso território, nas fortalezas de Horesa, na colina de Aquilá, ao sul do deserto de Gesimon. Ó rei, desce agora depressa, conforme desejares, e nós nos incumbiremos de entregá-lo em tuas mãos reais. Então Saul os congratulou: sede benditos do Senhor, por terdes compaixão da minha pessoa. E depois informai-vos ainda melhor, procurai conhecer por onde caminha Davi, com quem anda e quais pessoas já o observaram ali. Disseram-me que ele é por demais astuto. Investigai sobre os lugares onde costuma se esconder, e quando tiveres bem informados e seguros, vinde ver-me. Então irei convosco, e se ele ainda estiver na região, eu o agarrarei, ainda que tenha de procurar em todos os clãs de Judá. E aqueles homens se levantaram e voltaram para Zif, antes que Saul partisse. Davi e seus soldados, entretanto, estavam no deserto de Maom, na Arabá, uma campina ao sul do deserto de Gesimon. Assim que Saul ficou sabendo disso, partiu com seus soldados na busca de Davi. Porém, Davi havia sido avisado e refugiou-se nas rochas do deserto de Maom e ali permaneceu por um tempo. Ao ser informado do deslocamento de Davi, partiu novamente Saul no encalço de Davi. Saul marchava por um lado da montanha e pelo outro lado Davi e seus soldados fugiam em disparada a fim de escapar de Saul. Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus homens para capturá-los, um mensageiro veio comunicar a Saul: vem depressa, os filisteus estão atacando Israel. Então Saul imediatamente suspendeu sua perseguição a Davi e partiu para enfrentar os filisteus. Por esse motivo, denominam essa região Rocha da Separação. E Davi partiu daquela região e foi viver nas fortalezas de Engedi, fontes de Gedi. 1 Samuel, capítulo 24. Quando Saul retornou da batalha contra os filisteus, foi informado que Davi se encontrava no deserto de Engedi. Então Saul separou 3.000 homens, escolhidos entre todo Israel, e saiu à procura de Davi e de seus homens, a leste dos penhascos das cabras monteses. No caminho, Saul parou nos currais de ovelhas,
onde próximo havia uma caverna, e entrou ali a fim de aliviar o ventre. Entretanto, Davi e os seus soldados estavam escondidos bem no fundo da caverna. Então os soldados de Davi lhe sussurraram: hoje é o dia sobre o qual o Senhor te prometeu: entregarei teu inimigo nas tuas mãos. Tu lhe farás como bem te parecer. Então Davi se levantou e em silêncio cortou a ponta do manto de Saul. Mas depois Davi ficou com remorso por ter cortado a ponta do manto de Saul e declarou aos que o seguiam: que Yahvé me livre de proceder com vingança contra o meu Senhor, de levantar a mão contra ele. Afinal, ele é o rei, ungido pelo Senhor. Com essas palavras, Davi conteve a sanha dos seus homens e impediu que se lançassem sobre Saul. E este saiu em paz daquela caverna e seguiu seu caminho. Em seguida, Davi também se levantou e, deixando a caverna, bradou às costas de Saul: Senhor, meu rei! Saul olhou rapidamente para trás e Davi se inclinou com o rosto em terra, em sinal de plena reverência. Então Davi indagou a Saul: por que dás atenção aos homens que te alegam? Davi quer fazer-te mal. Os teus olhos acabam de comprovar que o Senhor hoje te entregou nas minhas mãos, nesta caverna, e alguns julgaram que eu aproveitasse a oportunidade e te matasse naquele momento. Contudo, a minha mão te poupou, pois eu declarei: não estenderei a mão contra o meu Senhor, porque é o rei, ungido do Senhor. Ó meu pai, vê aqui na minha mão um pedaço da orla do teu manto. Se cortei a orla do teu manto e não te matei, reconhece que não há maldade nem crime em mim. Não pequei contra ti jamais, enquanto tu andas no meu encalço, com o firme propósito de tirar a minha vida. Yahvé, pois, seja juiz entre mim e ti, que o Senhor me vingue de ti, mas a minha mão não se estenderá contra ti. Como diz o velho provérbio popular, dos maldosos sempre procedem atitudes ímpias. Por esse motivo, a minha mão não te tocará para ferir-te. Contra quem saiu o rei de Israel e seu exército? A quem está perseguindo tenazmente? A um cachorro morto? A uma pulga? Que Yahvé seja o juiz supremo e julgue entre mim e ti, que examine e defenda a minha causa e me faça justiça, livrando-me da tua mão. Terminando Davi de falar a Saul, este lhe respondeu: é mesmo a tua voz, meu filho Davi? E Saul começou a clamar e a chorar. Depois ele confessou a Davi: tu és de fato mais justo do que eu, porque me tens feito bem e eu tenho-te constantemente retribuído mal. Hoje tu me fizeste ver com clareza a tua generosa bondade, pois Yahvé me entregou totalmente em tuas mãos e preferiste não me matar. Quando um homem encontra o seu inimigo, porventura, deixa-o seguir tranquilamente seu caminho? Que o Senhor te recompense por todo o bem que hoje me fizeste. Agora, pois, sei com clareza e sem a menor dúvida que reinarás e que o reino de Israel será firme na tua mão. Jura-me, pois, por Yahvé, que não exterminarás a minha posteridade e não farás desaparecer o meu nome e o da minha família. Então Davi fez o juramento a Saul, e Saul voltou para sua casa, mas Davi e os soldados que o seguiam
foram para a fortaleza onde estavam refugiados. A nossa leitura de amanhã será em 1 Samuel, capítulos 25, 26, 27 e 28. E assim terminaremos a leitura deste livro. Eu espero você amanhã para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus te abençoe grandemente. Um abraço.